Ao contrário, é delicioso. Né? Eu não só estudei, como ensinei Nietzsche muitos anos, mas não para adolescente. É uma questão de adequação, não é de proibição. Né? Tal como a gente tem outras obras que a gente não, né, não vai lidar com alguém fora da faixa etária, porque ela ficará usando aí dissintônica, né, inadequada em relação àquilo. E ele gostou do Nietzsche, né? Então, eu acho que foi um momento pré-adolescente, ele não era nem adolescente, ele ainda não estava assim numa explosão hormonal. Mas ele viu que existia alguma coisa, né, mais aprofundada. Eu acho que essa é a questão. Mas a dopamina, voltando à dopamina das redes sociais, é muito perigoso, porque é o hormônio da nossa aceitação, né? Então a gente vive naquele círculo imaginário, e aquilo nos causa sensações de bem-estar quando a gente ganha likes, quando a gente tem compartilhamento, e isso para adolescente, sim, é muito perigoso. É a aprovação, né? E o problema é pode virar a vida dele, é isso. O problema que afeta adolescentes e adultos também, eu conheço muitos adultos que ficam infelizes a partir das redes sociais, é a constante comparação com os outros. E com uma vida editada dos outros. Com uma vida editada dos outros. Não uma vida real. Exato. Né? Olha, ninguém leva pro Instagram um momento ruim, um momento de depressão, um momento em que você tá em dúvida da sua vida, assim, né? O tédio, ele tem origem no excesso de dopamina, né? E o nosso mundo é dopaminado, o nosso mundo é açucarado, o nosso mundo é cheio de emoções que a gente tá viciado em manter a dopamina num estado alto. Então, tudo que não se parece com isso aqui, me parece entediante. E para adolescente isso é muito mais perigoso. E dentro do seu ciclo social, você fica sabendo de informações que você não saberia se não fosse a rede social. Você não sabe que seu vizinho almoçou naquele baita restaurante, você não sabe onde o cunhado passou as férias. Você sabia se o seu amigo foi para os Estados Unidos, se não foi, você ia encontrar com ele de vez em quando. Exato. Hoje você sabe na hora. Na hora, e aí você fica pensando, por que eu também não fui nesse restaurante? Por que eu não tenho esse carro? Por que eu não tenho esse apartamento? Por que eu não fui passar as férias nesse lugar? O efeito do Instagram do turismo mundial estragou vários lugares, assim, que eram sensacionais de visitar. É verdade. Porque agora você não quer... Porque agora você não consegue tirar uma foto do lugar, porque tem uma fila de milhares produzindo para a rede social. Eu estava... Não é ir no lugar. Imagina a Torre Eiffel hoje em dia, não né? É mais, agora. Não é mais ir no lugar, é mostrar que você foi. Eu estava na cidade do Porto agora em maio, Pedro também. Né? Fui fazer umas conferências, etc. E existe uma livraria na cidade do Porto que para mim tem um significado muito forte, que é a livraria Lelo. Os irmãos Lelo, eles publicaram dicionários, e o primeiro dicionário que eu ganhei da vida, dos meus pais, que eu tenho comigo até hoje, são 3 volumes pequenininhos do dicionário Lelo. E estando eu na cidade do Porto, eu queria visitar, né, a livraria Lelo. Havia uma fila de espera de 2h30 para visitar por conta do Harry Potter. Eu tentei, eu desisti. Não mais. Você paga 5 euros para entrar e não pode parar dentro da livraria. Que para quem escreve livro, como é o nosso caso, é algo, você tem que passar pelo lugar. Esse se tornou o principal negócio deles, mas eles não são tolos. A pessoa que comprar algum livro tem o dinheiro abatido. Mas o lugar se tornou um point. Você não pode não ir à cidade do Porto. Se você tiver determinada idade, não pode não ir e não visitar aquele lugar. Então, essa glamorização, né, eu me lembro, você que morou na cidade de Barcelona, né, uma coisa é a Barcelona, quando você morava lá, outra coisa é a Barcelona instagramada, né, que a gente tem hoje, que é muito mais, né, um outro movimento. E também, né, no Brasil. Agora, isso nos dá uma visão, às vezes, um pouco negativista, né, do que as coisas são. Existem outros lados, aquilo que a gente falava antes. Né? Tem várias coisas do mundo digital que permitiram que a gente crescesse, né, que fosse formar-se. Né? Houve uma amplificação das nossas capacidades que a escola teve e tem, né, de buscar atrás algumas coisas. Isso não tirou. Outro dia eu brincava isso com o Pedro, dizer, vocês, pais e mães mais jovens, vocês atuam hoje como se vocês fossem concierges
dentro de casa. É. Você tem que, você trabalha de segunda a sexta de maneira insana, e sábado e domingo, em vez de repousar, você tem que cuidar do seu filho não ficar com tédio. Arrumar programa. Alguma vez cara, eu vejo minha mulher fazendo Isso. uma programação que ele vai. Alguma vez na vida, meus pais perguntaram: você quer fazer alguma coisa? Nunca. Claro que não. Não, você vai. Mas mãe, E não, vai. e não é uma questão de autoritarismo. É porque a lógica era o seguinte: você se organize nas suas coisas, aquilo que não é perigoso. Mas não tem o que fazer. Vá ler. Exato, né? Mas mãe, não tem nada para fazer. Invente. Tem uma louça aqui. Isso. Nossa, pra lavar, tem o terreno aí pra carpir. Essa atuação de concierge em que você tem que fazer uma programação, né, de final de semana para a criança ir em tal lugar, para ela ir no outro, porque senão ela fica o quê? Entediada. Esse debate a gente teve até, gente. Eu temos um podcast que chama Grande Fúria do Mundo, né? Não. O meu também não, porque o meu era atleta desde os 6 anos. Então a nossa vida era correr de campeonato em campeonato, de cidade em cidade. Então a gente não tinha esse problema. A gente já era o concierge. A questão é que a gente teve essa discussão lá no A Grande Fúria do Mundo, que é o podcast que Tá a no gente YouTube? tem juntos. Tá. No Então, A YouTube, Grande Fúria do Tá em Mundo. Spotify, todos os as locadores. plataformas. Por causa da música do Legião? É. Isso. Ah, cara, Explica a Pais e Grande Filhos. Fúria do Muito Mundo, Pais e bom. Filhos. Muito bom esse. Muito bom. E não é que fazendo do jeito que ele fez, ou que as gerações anteriores fizeram, criaram adultos funcionais perfeitos, assim, né? Os adultos de hoje em dia não são livres de problemas, sem trauma, sem... Essa sociedade que a gente vê hoje funcionando não quer dizer que vocês fizeram um excelente trabalho, Mas diferente do que a inventou o gente mundo faz. digital. Né? Todo mundo que inventou tá com 60, 70. Eu acho que em Ou alguma... seja, mais uma culpa aí pra vocês carregarem. Eu acho que essa geração em algumas Vocês estão coisas... inventando inteligência artificial que vai liquidar a humanidade. Em algumas coisas eles são até melhores do que Então, eu também nós acho. fomos, Eu do acho nós que assim, somos. o esforço que a gente faz hoje como pais, com muito mais informação que a gente tem também no mundo digital, né? Em parte é pra gente virar concierge dos nossos filhos naqueles momentos, pra gente tentar criar um adulto que seja mais preparado de certa forma, assim. Ou seja, os seus pais, você não tinha a informação que eu tenho pra me criar, né? Seus pais muito menos. A gente faz o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? Talvez já tenha ouvido uma frase que é: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Não sei quem é o autor, mas é um cara... Outro dia eu vi famoso aí. uma blogueira falar uma coisa que isso me preocupa, sabe? Me preocupa com relação à identidade das pessoas, está um pouco relacionada à comparação. Mas ela falou assim, ó: eu já não sei mais se eu vou no lugar porque eu quero ir ou porque eu quero postar. Nossa, E aí a gente fica pensando nisso, né? Ah, não, então eu vou decidir nesse lugar porque é mais instagramável. Eu vou comer isso aqui porque eu tenho que postar que eu tô comendo isso aqui. E isso rola, gente. Mas isso vai pro Rola relacionamento também, né? Com certeza, vai pra Por tudo. isso que a Será que comida é bom eu ficar japonesa, com- ela teve uma elevação no consumo, porque é uma Pode comida que ser, você come ela é fria. linda. É bonito, né? Fica demorando. Claro, E é super instagramável, né? muito. Eu- Que é colorida. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, Pô, o eu tenho caminho sonho de português fazer agora. Fez agora. Fiz agora. Fez o completo? Não, fiz Não. o de Portugal, saindo do Porto, que é onde meu pai tinha palestra, eu faço a abertura da palestra, e eu saí andando, tem uma rota que é o caminho português da costa, né? Sim. Fiz em 11 dias, 280 quilômetros, e fiz com uma ideia de compartilhar. É parte do meu trabalho, assim, a gente tem essa desculpa, né? É o nosso trabalho, né? Postar. Eu vivo hoje do digital, assim, a gente falou das várias partes ruins do mundo digital, eu sou um otimista. Até minha mulher eu conheci no Tinder. É mesmo? Então eu gosto muito do E mundo persistiu. digital. E ainda é minha mulher, né? Mas eu postei muito, né? Eu compartilhei do caminho, assim... Tive meus momentos de inflexão, tive meus momentos de reflexão, assim, sozinho, comigo mesmo, andando, só que também ali, 30 minutos do meu dia é dedicado a produzir para as redes sociais. Fiz vídeo pro YouTube, fiz várias coisas. E aí veio nas redes sociais... Pergunte ao peregrino. Veio para as redes sociais o sommelier de Caminho de Compostela, né? Quando eu fiz, eu não me preocupei em postar nada. Eu estava vivendo ali um momento, estava preocupado por isso. Daí eu fico pensando...
Legal, foi sua experiência, mas funcionou assim, pra você, né? existe um tipo de hater que é aquele que vai te criticar independente do que você faça, Claro. assim, né? Então, assim, você faz o caminho de comportamento, não, mas eu deveria ter feito desse jeito, deveria ter feito aquilo. A rede social te coloca em contato com essas opiniões que podem, quando você é muito jovem, quando você não tem segurança do que você está fazendo, podem te prejudicar muito. Mas quando você tem já certeza do que você está fazendo, também podem te incentivar. Eu sou incentivado por esse tipo de hater. Assim, Desafiado. Desafiado. Eu gosto de incomodar, né? Eu gosto de, ao estar lá fazendo o caminho e postar, eu gostava de perguntar e tal. E aí eu gravava respondendo, galera sommelier de Caminho de Compostela, né? Eu fiz também com um negócio que era que eu descobri lá, que é o back transfer, né? De você mandar? Eu fiquei em bons hotéis no caminho, assim, né? E eu tinha uma mala Você não pesada. teve bolha no pé? Tive, mas tranquilo. Assim, de boa. Não, dá pra fazer do jeito Teve amigo meu que ficou na carne viva Cara, o pé. dá pra Escolheu errado. Se você escolhe errado o Mas calçado... o peregrino tem de sofrer. Faz Quem não parte. quer sofrer é o turista. O peregrino, se chover, se tiver frio, Exato. se tiver bolha, é assim que a alma dele fica salva. Mas o que acontece é que você pode fazer o Caminho de Compostela do jeito que você quiser, que fizer mais sentido pra você. Pra mim, foi uma coisa de... Eu tinha eventos em 2 datas diferentes e eu tinha um tempo Mas pra foi fazer. uma busca espiritual Eu aproveitei. também ou não? Foi também, mas dentro de um De uma conforto. experiência. Meus amigos falaram que eu fiz o caminho de Compost Nutella. Que é Maravilhoso! que aí mandava mala pesada todo dia. Eu saía do hotel, chegava no outro, dormia bem, comia bem, tomava vinho. Então era... É outro... Eu já isso aí, perguntei, cara. Pedro, Mas e os fazia restaurantes caminhada, no Mas fiz a caminho? caminhada. Os Comi restaurantes bem, no caminho são dormi- bons? São ótimos, Então, cara. Em Portugal é maravilhoso. Qualquer lugar que você para comer é excelente. A grande assim, vantagem, maravilhoso. se eu hoje tivesse filhos pequenos, a grande vantagem que eu teria é que se eu tivesse um filho adolescente, eu saberia tudo que ele está fazendo. Onde ele está, com quem ele está. Eu posso localizá-lo usando os tags todos que existem. Lembra como e era antes? isso não era com vocês quando crianças. Não tinha foi celular. comigo. Depende. Era telefone fixo. Depende. Nossa. Você saía e ficava o dia inteiro fora, e aí? Uma rede social morre quando seu tio entra nela. Quando seu pai entra nela. Então, assim, o Facebook morreu pra mim quando ele entrou, né? Quando minha mãe entrou, que ficava comentando minhas fotos. Aí aquilo perde a graça. Olha meu bebê cresceu. Exato. Minha tia, né? Aquela tia do interior tá lá no Facebook. Aí a gente foi pro Instagram. A minha geração... E a Da avó, a minha avó está no Instagram e Tá no todo mundo Facebook. no Instagram Então, agora. mas o mais jovem busca outros caminhos. Agora foi pro TikTok, né? o mais novo, né? TikTok, entre outras coisas. Alguns ainda estão no Snapchat. E a rede social morre quando a supervisão chega. Exato. Então, assim, você saberia o que ele quer que você saiba. Né? O adolescente, acho que hoje em dia, compartilha... Ele não resistirá. Ele quererá mostrar em outros lugares. Então é aquela sociedade mais Você é vegano? egocêntrica. Você é vegano? Não. Você sabe como você descobre que uma pessoa é vegana? Ele vai te contar. Exatamente, é a mesma Ele vai coisa. te O cara que faz crossfit, ele vai te falar, eu faço crossfit. O cara que faz o Caminho de Compostela também. Eu vou pegar dica com você que eu quero fazer isso daí. Faça. Quero fazer muito, muito. É muito legal. É muito legal. Sabe que durante a pandemia, uma das coisas que me fazia passar o tempo era ver esses vídeos de pessoas fazendo caminhadas. Já Veja viu o isso meu. aí? Veja o meu. É muito legal. Exatamente, O cara muito que vai legal. fazer não sei quantos quilômetros no meio da montanha e dá uma paz aquilo, cara. E aí ele vai filmando com a... Vai com isso, com drone, ele faz tudo. toda a filmagem, né? Eu tô fazendo uma sequência do Vou ver, caminho. vou ver. Você já montou algum curso de fazer o caminho de Santiago de Compostela? Não, olha, Não. é um nicho. É um nicho, é um nicho. Tem, Aí a Mas gente deve fala ter do... guia, tem deve ter públicos e pessoas que falam sobre isso e são guias, né? Sim, eu comprei o meu tênis porque eu vi uma blogueira de peregrino. Né? Ah, Uma Ah, blogueira- é? Que ela blogueira. falou, compre esse De cara. tênis, essa meia. Sim, ela tem um canal, ela tem o Instagram dela, ela faz várias rotas pelo mundo. Deve ter curso já. Com certeza. Aí que tá, esse é o ponto. A gente falou bastante aqui do efeito do digital nas gerações mais novas. Da mesma forma que aconteceu com a mídia, Vilela, da democratização da mídia. É. Hoje a gente não tá em nenhuma televisão, mas a gente tem uma audiência, você tem uma audiência Tá no incrível. mundo inteiro agora. Tá no mundo inteiro. Eu vi esse movimento, né, essa mudança. Né? Eu trabalhava na mídia formal e eu vim pro digital porque eu entendi que a oportunidade estava aí, né? De ampliar aquilo que o meu público, o público dele, né, de chegar às mais pessoas. Conta depois como foi a recepção lá em Portugal, né, dessa vez que você foi, em comparação com 2015. Mudou, né? Mas o que eu acho que a gente está no momento agora também é da democratização da educação, do saber, Ah, é? né? Então esse é o lado positivo. Eu acho que é o lado positivo, porque para você ter aula com o Cortella,
né, até alguns anos atrás, até 2018, você tinha que fazer pós-graduação em educação na PUC São Paulo. O conhecimento ficava restrito àquilo que a gente chamava de uma elite intelectual, assim, dentro dos muros das universidades, dentro das salas de aula de cursos livres, da Pan-Americana, onde você deu aula. Hoje, esse conhecimento pode chegar a qualquer pessoa no mundo se for feito de forma certa. Então, eu acho que a gente melhora aquilo que a Rê falou no começo, a nossa missão aqui, até como ensinantes digitais, é trazer pessoas que tenham autoridade real, pessoas como o meu pai, pessoas que acumularam um saber ao longo da vida, também para produzir conteúdo no digital. A gente fica falando, né? O discurso é super bonito, a gente só melhora o país com educação, com educação, com educação, com educação. A gente tem que aproveitar que a atenção das pessoas está na tela do celular, está no digital, para trazer essas pessoas que têm o preconceito com a rede social, que têm o preconceito com os cursos online, para que elas ensinem pessoas da forma certa no digital. Você imagine, né? O TikTok, que ele tem uma natureza também de entretenimento, também de a famosa dancinha. Eu não o faço, né, a dancinha, mas por conta da organização, eu não faço. Por conta da organização que o Pedro fez com a agência Sofia, eu tenho mais de 2 milhões de seguidores no TikTok. Que é um lugar que você não me imaginaria. Não, e aí qual é a sequência? Pessoas entraram para estudar um pouco de filosofia e outras coisas, vendo algum vídeo meu ali. Claro. Eu estava na segunda-feira agora, Pedro também, na cidade de Manaus, e eu saindo para caminhar do hotel com Cláudia, com quem eu sou casado, estava caminhando e de repente um motoqueiro jovem, de uns 20 anos, quase que ele jogou a moto em cima de mim no sentido afetivo. Quando ele me viu, nós estávamos em Manaus, é uma cidade na qual só se chega de avião e de barco. Certo? É maravilhoso. Ele viu, ele parou a moto, largou a moto no chão, tirou o capacete, pôs no chão o capacete, até o Godoy que foi lá e segurou, veio correndo e ele me abraçou de um jeito tão filial. Ele pôs a cabeça no meu peito e disse: as coisas que eu vejo tudo no TikTok, elas mudam minha vida. E eu voltei a estudar por conta disso, etc. E começou a chorar. É claro que eu também fiquei emocionado, quem estava perto sim. Essa condição, ela só é possível por conta de uma série de estruturas, de passos, etc. E é claro que a mesma coisa poderia acontecer, porque a mesma condição que permite que alguém vá e diga: eu vi um vídeo e isso abriu para mim uma porta, também permite que ele vá ser alguém que é homicida, que se prepara para matar pessoas, né, que aprende no YouTube a fazer uma bomba. Então, nesta condição, o Pedro usa uma expressão que eu gosto muito, isto é, cada vez mais nós temos de tentar ocupar esse território digital com aquilo que carrega o benefício e não o malefício. E nós temos que nos preparar melhor, e diz a Regiane, com método. É que toda ferramenta ela pode ser diabólica ou divina. E se a gente se curva para o diabólico, se a gente só diz, isso é diabólico, e a gente não olha para esse lado divino... Alguém vai ocupar esse espaço. Exatamente, e a gente não usa a ferramenta, não transforma a ferramenta no poder para o bem que ela tem, nós somos coniventes, né? Eu gosto de seguir gente que ensina, né? E aquilo que é o bom conteúdo, que eu chamo, que é o que o meu pai faz, o Karnal faz, o Pondé faz, o Clóvis faz, assim, são professores que ficavam restritas nessas 4 paredes e que hoje atingem milhões e milhões de pessoas. E por atingir milhões de pessoas, às vezes sofrem preconceito daquela academia que ficou restrita lá, que não gosta de olhar para o digital, que é contra as pessoas que estão produzindo, vendendo cursos, assim. Não estou dizendo que os cursos que estão por aí, com as pessoas vendendo milhões e milhões, são todos muito bons, assim, não. Mas se a gente tiver mais pessoas que têm bom conhecimento no mundo real, se a gente trouxer ele para o digital da forma certa, né, com método, preparando pessoas para transformá-las, não precisa ser na escala que o meu pai faz, que o Clóvis faz, que o Karnal faz, mas, assim, dentro do seu ciclo, dentro das poucas pessoas que te seguem, ou de um pequeno nicho, se você consegue ensinar as pessoas a fazer um bom pão de queijo, que seja, você vai mudar a vida de alguém ensinando essa pessoa a fazer pão de queijo, vai e faça, você tem uma ferramenta de comunicação. Tem tudo, eu aprendi a editar no YouTube, aprendi a fazer várias coisas. Quantos cursos você já montou dentro do teu? Mais de 60. 60, Uhum. De que áreas?
principalmente da área da saúde e marketing digital. Mas a gente tem outras áreas que a gente tentou também, que a gente estudou. A gente precisa aprender a ensinar online. E às vezes até um professor que sabe muito bem ensinar offline, ele precisa de uma preparação que não é só ferramental. É uma preparação para ensinar um aluno que nunca ouviu, né, professor? É diferente. Então isso a gente pode fazer e esse período que a internet existe e esse período em que os cursos online foram se desenvolvendo, a gente já tem um laboratório suficiente para entender o que funciona e o que não funciona. O que é possível fazer no ensino online que vai, de fato, levar a pessoa a uma transformação. Então, hoje já tem um método para isso, a gente já consegue olhar para o histórico do ensino online e tirar conclusões e desenvolver ferramentas para isso. E ele não exclui o presencial. Não. Por exemplo,